também é um grande desafio, né? Já que todos nós estamos tão envoltos, né, em tecnologia, e aumentou o desafio ainda mais quando ontem teve o curso de reciclagem, e então vai estar todos os irmãos aí averiguando, vendo se eu vou seguir as dicas do presbítero Anderson. E então espero que seja bem proveitoso para os irmãos. Eu vou pedir o pessoal da mídia, a Michele, para colocar o slide. E é o tema que a gente vai trabalhar hoje: tecnologia e a vida cristã. E hoje, só para direcionar como a gente vai trabalhar e como a gente vai seguir, serão trabalhados em 3 pontos. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o que é tecnologia, a gente introduzir o assunto, falar sobre aquilo que a gente está falando. Depois, a gente vai se voltar para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre tecnologia, o que Deus nos revelou na Bíblia sobre tecnologia. E, por último, na conclusão, a gente vai ver como a gente deve usar as tecnologias. E aqui tem 3 materiais, um livro que eu me baseei, né, os pensamentos para trazer, e o que me motivou também a preparar essa aula. Aqui é um livro, ele só tem em inglês, então por isso me motivou a ter esse conteúdo em português também. É o livro From the Garden to the City, do Jardim para a Cidade, do John Dyer. Tem outros livros que contribuíram também, que é Deus, Tecnologia e Vida Cristã, que é o segundo vermelhinho, que tem em português. E tem uma palestra que o nosso aspirante Rick sugeriu para mim, quando a gente estava conversando um pouco, que é da Conferência Fiel, o Cristão, Tecnologia e as Redes Sociais, está disponível no YouTube também. Então, eu me baseei nesses 3 materiais e todos eles baseados na Bíblia. Então, a gente vai começar com a pergunta, né? O que é tecnologia? E ali trouxe 5 figuras, né? 5 imagens, 5 objetos, que a gente se pergunta, o que é tecnologia? E talvez, para a maioria, a gente vai falar que o celular é tecnologia. Talvez aí a maioria também ainda vai pensar no carro como uma tecnologia. Mas aí quando vai indo mais para a direita lá, a gente já não pensa mais um relógio como uma tecnologia, ou um garfo e uma faca como tecnologia, ou até uma cadeira como tecnologia. A gente pensa somente hoje, né, na nossa sociedade, a gente pensa tecnologia, o celular, uma televisão, são aparelhos eletrônicos. Mas quando a gente vai ver, vou trazer no próximo slide, uma definição para a gente pensar, né, no que é tecnologia, são objetos, são coisas criadas para aprimorar as nossas capacidades, melhorar as nossas capacidades como seres humanos, e são objetos que a gente não encontra na natureza. A gente não encontra uma cadeira na natureza, a gente não planta um relógio e nasce ali um pé de relógio. A gente, como seres humanos, a gente tem que produzir essas coisas, e isso tudo são tecnologias. Então, aqui, quando a gente olha para o nosso templo, não tem nenhum lugar que a gente olhe que não tenha tecnologia, seja a parede, seja essa bandeira, o projetor. Então, nosso mundo, a gente está totalmente dentro de um mundo cheio de tecnologias. Esse banco que a gente está sentado, esse microfone que eu estou falando. Então, tudo o que a gente produz, ela é tecnologia dentro de um conceito mais amplo, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, aqui tem uma frase para a gente definir tecnologia, que é o saber ou objeto que transforma o mundo natural, sendo usado para amplificar nossas capacidades. Então, nós, como seres humanos, a gente constrói objetos e eles amplificam nossas capacidades naturais que a gente tem como seres humanos. Por exemplo, a gente tem a capacidade de emitir sons com a boca. O aparelho de som aqui, o microfone, as caixas, eles amplificam a minha capacidade de emitir sons. Então, aqueles irmãos que estão mais lá atrás, mesmo eu não fazendo tanto esforço, os irmãos conseguem me ouvir lá por conta da tecnologia que a gente está usando. E aí tem a origem, né, desse termo tecnologia, que é técne, lá do grego, e ele vai se referir a habilidades, técnicas, arte. E então,
tecnologia também diz respeito ao saber, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu aprendi a fazer. Então, minha mãe lá está costurando, ela sabe costurar, ela está desenvolvendo ali, aprendendo, né? Já falei. Mas é um saber que ela não nasceu com esse saber, mas ela desenvolveu e ali ela pratica essa tecnologia da costura. Então, aí, quando a gente volta, né, lá nos tempos passados, na Grécia Antiga, o termo tecnologia e arte era a mesma coisa, era usado para as mesmas coisas, né? Então, você produzir uma música, ou você produzir uma cadeira, ou você, enfim, produzir qualquer coisa, era utilizado esse termo técnico, que é de arte, de construir, de ter essa técnica. E quando a gente foi passando o tempo, né, a gente chega na Revolução Industrial, onde teve uma divisão. E aí as artes finas, né, o cinema, a dança, a música, o teatro, ele foi chamado de artes finas, e as artes mecânicas foram dadas aos objetos, às máquinas. Então, na Revolução Industrial teve essa divisão do uso do termo tecnologia. E no século XX, e mais para hoje, a gente transfere isso para os objetos que a gente tem. Então, tecnologia a gente chama de um objeto que foi construído, ou coisas derivadas desse objeto, né? Então, ali, de novo, eles amplificam esses objetos, né? E aí, de novo, trazendo para um contexto mais geral. Esses objetos, esses saberes, eles amplificam as nossas capacidades naturais, mas elas também transmitem ideias e valores, e esses objetos e essas tecnologias, eles também nos moldam como seres humanos. E aqui vou trazer aqui quatro objetos, 4 figurinhas, para a gente pensar um pouco, inicialmente, sobre esses 4 objetos. Na esquerda, aqui em cima, a gente tem uma pá. E quando a gente pensa numa pá, eu falei, né, que os objetos, eles nos moldam. E eles ampliam nossas capacidades. Uma pá, ela amplia a nossa capacidade de cavar um buraco, de tirar terra, de carregar algo. E isso é bom para a construção, para ajudar os trabalhadores. Imagina você cavar um buraco sem uma pá, né? Só com as mãos, usando só aquilo que foi naturalmente, que a gente nasceu com, né? Então, a gente utiliza uma pá para nos auxiliar nisso, mas a pá, ela também nos molda. A gente molda o mundo através da pá, mas a pá nos molda. Quando a gente trabalha com construção, a pá começa a dar calos na nossa mão. A pá molda, às vezes, a nossa postura. O uso da pá pode alterar nossos músculos. A gente tem desgaste ou ganha mais músculos em determinada parte. Então, um objeto simples como a pá, ela nos molda fisicamente. A gente tem um telefone aqui embaixo. Talvez aí os mais novinhos, né, os adolescentes estão chegando, não utilizaram o telefone de linha, né? Mas ali tem um telefone, ele amplifica nossas capacidades de falar com alguém distante. A criação do telefone permitiu a gente falar de um continente para o outro, apenas puxando ali, e você conecta o seu telefone com o telefone da outra pessoa, e você é capaz de falar com outra pessoa. E isso nos molda também a estar atento ao telefone, a alguma emergência, a estar em contato com pessoas que antes a gente não poderia ter contato, né, fisicamente. Lá na direita, em cima, a gente tem uma arma. E a arma, ela amplifica nossas capacidades de arremessar um objeto. Então, os policiais aí, né, eles utilizam como forma de defesa, como forma de restringir alguma pessoa, de parar alguma pessoa. Então, esses objetos amplificam nossa capacidade, mas ele também nos molda. O fato de você estar portando uma arma muda o jeito como você vai agir. Ou você saber que alguém perto de você está com uma arma vai moldar o jeito de você agir. Uma televisão amplifica nossas capacidades de ver um outro local distante, de observar ver coisas que nossos olhos não poderiam ver. A gente vê
aquelas cenas lá da Groenlândia, de tudo neve, a gente nunca talvez esteja lá, mas a gente é capaz de ver, de ouvir pessoas de outros países, ouvir notícias. Então, a gente amplifica nossas capacidades e eles também nos moldam. Como eu disse, a televisão ela transmite ali ideias, transmite coisas, e aí a gente chega num primeiro ponto que é um senso comum, e aqui eu trouxe 2 pensamentos que é muito comum a gente fazer quando se diz respeito a utilizar as tecnologias. O primeiro deles é a dicotomia. Então, a gente separa. Isso aqui é tecnologia do bem, isso aqui é tecnologia do mal. E aí eu vou usar esse tipo de tecnologia e esse outro tipo de tecnologia eu não vou usar. Então, aqui talvez a gente alguém poderia fazer a divisão, né? Eu vou utilizar esses 2 aqui da esquerda, porque eles são do bem e eles me ajudam, e eu não vou usar as tecnologias de lá, porque é tecnologia do diabo, é tecnologia do mal, e eu não vou ver TV, porque a TV só fala coisa ruim, só traz ideias ruins, eu não vou utilizar uma arma porque eu vou matar alguém, porque eu vou ferir alguém. Isso é um pensamento, um senso comum. Um outro pensamento é o pensamento do depende de como a gente vai usar. Se eu utilizar uma pá para o bem, está certo. Agora, eu posso utilizar uma pá para o mal e esconder algo que eu roubei, eu posso ferir alguém com a pá. Então, um outro pensamento do senso comum é o pensamento do depende de como a gente usa. Eu vou usar uma arma para me defender, então eu tô certo porque depende de como eu uso. Ou a TV, eu vou usar a TV só para assistir pregação, só para isso. Então, depende de como a gente usa a tecnologia. Esses são 2 pensamentos senso comum, assim, né? E que tem ali suas limitações, e a gente vai mais a fundo agora para a Bíblia, para ver o que a Bíblia fala sobre tecnologia, e a gente vai pensar, né, um pouco mais sobre o que Deus revelou e como a gente pode agir, como a gente pode pensar sobre tecnologia, além desses 2 pensamentos de senso comum. E aí, convido os irmãos a abrirem em Gênesis 1, para a gente começar do começo. E a gente não vai ler aqui o texto inteiro, mas eu convido os irmãos a ficarem com a Bíblia aberta para eu ir citando e os irmãos irem acompanhando. Então, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando a gente olha para Deus, né, e o primeiro atributo que é mostrado sobre Deus é um Deus criador. Primeira coisa, né? No princípio criou Deus, e aí criar, o verbo aqui vem até antes do nome de Deus, né? Então, o primeiro atributo que aparece é um Deus criador. E quando a gente vai para o versículo, a tecnologia está me atrapalhando ali, não está deixando? Versículo 27, que é criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, a gente vê, e aqui, Deus nos criou a imagem dele, nós como seres humanos, nos criou a imagem dele, e aqui a imagem, né, com as características de Deus, parecidos com Deus, né? Então, a gente vê aqui como Deus nos criou como seres humanos, e a gente volta no primeiro atributo de Deus. Então, Deus deu ao homem a capacidade de criar, e isso é algo único no ser humano. A gente não vê um cachorro criando uma cadeira para ele sentar, a gente não vê um passarinho criando algo para caçar o outro. A gente não vê isso em lugar nenhum, somente o ser humano tem esse atributo de Deus, que é de criar. E aí a gente vê ali na criação como Deus criou as coisas. E a gente vê a gente vê uma repetição ali, né, e 3 ambientes que Deus trabalhou na criação.
primeiro deles, e a gente vê nos 3 primeiros dias que Deus ele criou os limites da criação. Então, no primeiro dia ele criou o dia e a noite. Ele disse, né, haja luz, e ele deu o nome, quando tem luz é dia, quando não tem luz é noite. No segundo dia ele criou os céus e ele separou, né, as águas e os céus. No terceiro dia ele criou a terra e os mares. Isso ele deu nome. Quando a gente vai ler o texto aqui, ele fala, chamou Deus o firmamento de céus. Isso é algo muito interessante. Ele dá nome, Deus dá o nome aos limites que ele criou. Então ele cria o dia, a noite, os céus, a terra, o mar. E aí quando a gente vai na segunda metade da criação, no dia 4, ele cria os luzeiros. E aí é interessante a gente notar aqui que Deus não dá nome para os luzeiros. Ele fala, criou os luzeiros. E chamou, e aqui o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. No dia 5 ele cria as aves e os peixes. Então ele preenche os céus e os mares. E ele só criou. No sexto dia ele preenche a terra com os animais e o ser humano, mas ele não dá o nome aos animais. E aí a gente entra numa das primeiras tarefas de Adão, que foi dar o nome aos animais. E então está lá em Gênesis 2:19, que diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então aqui Deus já está dando a ordem a Adão ser criativo, né? Adão, eu te criei a minha imagem, eu sou um Deus criador, agora crie o nome dos animais, crie o nome das estrelas que eu fiz, dê o nome aos peixes, às aves. Deus ordena que o homem seja criativo. E a gente vê também o mandamento da gente dominar. Criou o homem, né? A gente vê no capítulo 1, né? Deus criou o homem para dominar a terra, para guardar o jardim, como diz ali no versículo 15, que diz assim, capítulo 2, versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então aqui cultivar não era somente ir lá e colher os frutos, que estava muito bom. Adão ia lá e pegava um peixe para comer, Adão ia lá e pegava. Cultivar requer uma ação do homem, né? De você ir lá lavrar a terra, de você plantar, de você podar, né? Como a irmã Nina falou aqui. Então, requer do homem uma criatividade para lhe cultivar essa terra, né? E guardar o jardim. Esse é um ponto que muitas vezes nós, como cristãos até, né, temos falhado em guardar o jardim, né? Em manter o nosso mundo, né, bem cuidado. E depois falar um pouco mais disso, mas aqui vem a ordem de Adão guardar o jardim e manter, né? Então não era para Adão cultivar ali, cortando todas as árvores e fazendo aquilo que ele queria. Ele tinha que manter o jardim ali. E aí vem uma pergunta, né? Tá, Deus mandou que criar, Deus mandou cuidar, então a gente pode usar toda a tecnologia, porque é criatividade que Deus deu, então a gente pode usar toda a tecnologia que vem, é boa, porque foi Deus que deu criatividade ao homem. Aí vem aqui o Gênesis 3, né, que é a queda do homem. E como em todas as áreas da nossa vida, né, a queda afetou, né, afetou a nossa intimidade com Deus e afetou a forma como a gente cria as coisas também, né? Não passou? E aí a primeira ação ali que a gente vê, né, quando Adão faz, né, quando Adão peca, Adão e Eva, eles se escondem e eles criam folhas, criam uma roupa ali de folhas, né? Então aqui a gente vê uma das primeiras tecnologias aqui, né, criadas. Ele criou roupas para se proteger do ambiente. E eles ali se escondem de Deus, criando essa tecnologia. E quando a gente vê isso, né, vê como aqui
essa tecnologia criada por Adão e Eva das folhas de figueira, a gente vê ali que eles aliviam os efeitos da queda. Então, a gente cria as tecnologias e depois da queda, né, principalmente para aliviar os efeitos da queda em nós. Então, nós temos aí um calor muito forte e aí fora de algo humano, assim, de aceitável, de você ficar tranquilo. Então, a gente cria um ar-condicionado para aliviar esse efeito que a queda teve em nós. A gente cria uma roupa ali, no caso, né, porque agora Adão não podia ter mais... ele se sentiu envergonhado, né, por estar ali com Eva, né, e diretamente com Deus. Então, a gente cria tecnologias para aliviar os efeitos da queda. E quando a gente vê nos dias de hoje, e aí vem a pergunta ali, né, a gente pode viver sem Deus, utilizando essas tecnologias? E aí, com o nosso alto grau de tecnologia hoje, vem essa questão na sociedade, vem essa pergunta, porque a sociedade não vê mais necessidade de Deus. E aí tem até aquela célebre frase do Nietzsche, né, que Deus está morto. Porque hoje, para a sociedade, se você quer parar um rio e atravessar um rio, você constrói uma barragem. Você não precisa mais que Moisés abra o mar. Você não precisa, se você quer mover uma montanha, você não precisa mais de fé do tamanho de um grão de mostarda. Você pega dinamite, você pega um trator, você transporta a montanha de um lado para o outro, você não precisa mais de Deus. Você vai ser curado de alguma doença, você procura uma assistência médica, toma um remédio, faz um tratamento, você vai ser curado. Então, as tecnologias, elas aliviam os efeitos da queda, mas elas também trazem esse perigo de dar uma impressão de que a gente pode viver sem Deus. Isso é algo muito, muito sério na nossa vida, porque a gente não mais confia em Deus, a gente não mais tem a fé de que a montanha vai se mover. A gente, não, tem isso aqui, ó, que a gente construiu que vai dar conta, ou esse medicamento, ou esse remédio. E isso é em função da queda, porque a gente usa essas tecnologias para viver uma vida como se a gente não dependesse mais de Deus. E isso a gente vê de forma muito grande na sociedade, principalmente o crescimento do ateísmo, né? Porque agora o regular das plantações não depende mais do clima, você coloca lá um pesticida, você faz todos os cálculos lá para que haja o melhor aproveitamento e você usa isso, você não depende mais de Deus. E aí vem uma questão também, né, com a queda, né? Será que a gente, então, por conta da queda, tudo aquilo que criou é ruim? Então, a gente não deve usar nenhuma tecnologia, viver, lá nos Estados Unidos tem os Amish, né, que eles vivem comunidades isoladas, sem nenhuma tecnologia. Será que é isso que Deus requer de nós? Será que é isso que Deus ordenou? Então, a gente vai caminhar um pouco mais na história da Bíblia, na história de Deus. E aí, logo após a queda, né, após ali o assassinato de Caim, a gente vê Caim indo para o Oriente, e ali ele constrói uma cidade. Mais uma vez a gente vê essa questão de viver longe da presença de Deus. Então Caim peca, Caim é exilado, e ali Caim constrói uma cidade para sua família, para aqueles que estavam ali. E Caim diz assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso daquilo lá. Eu construí a minha cidade, aqui eu vou ter minha plantação, aqui eu vou ter o meu sustento, aqui eu vou ter uma proteção, porque aqui está todo mundo junto. Se vier algum inimigo, alguém quiser atacar, algum animal, alguma coisa, eu estou protegido. Então Caim, ele constrói essa cidade, a primeira cidade que é citada aqui, né, que Caim construiu como forma de se exilar ali da presença de Deus e de se proteger das coisas que estavam acontecendo. E a gente vê um pouco mais para frente também, Deus atrapalhando a construção da Torre de Babel. E a gente vê ali na Torre de Babel a tecnologia do tijolo. Então ali eles pegam o barro, queimam o barro, e ali eles constroem um tijolo
que seria mais resistente, e eles, opa, essa tecnologia aqui que a gente criou nos permite construir coisas mais altas. Então, eu vou usar isso aqui para chegar a Deus. Eu vou construir isso aqui para tornar o meu nome famoso, porque olha só como que eu sou bom, olha a tecnologia que eu tenho para construir uma torre muito alta que chega até Deus. E a gente vê ali Deus atrapalhando, né? Ele embaralha ali, né, as línguas e cada um começa a falar numa língua diferente. E aí vem a pergunta de novo, né? Deus é contra a tecnologia humana? Porque ele criou para se exilar, o outro criou para tentar ser maior que Deus, e Deus foi contra isso. Mas a gente vai ver que não, a gente vai continuar na história da Bíblia, vendo diversas formas com que Deus controla ali toda a história para que a sua igreja e o seu povo se utilize das tecnologias, e também a gente vê Deus intervindo na humanidade com tecnologia. A gente vê, depois, né, da queda de Adão e Eva, Deus, ele vira para Adão e Eva, né, olha, essa roupa que você fez de folha de figueira, isso aí não vai durar nada, daqui 2 dias vai estar tudo seco, vai morrer tudo, você vai precisar ficar fazendo toda vez uma roupa para você. E aí Deus mesmo dá a Adão ali uma melhoria da tecnologia de Adão e Eva, de vestes. Deus dá ali uma veste de pele de animal. Então, agora, Adão e Eva poderiam usar aquela roupa por bastante tempo. Então, a gente vê Deus intervindo ali em Adão e Eva. A gente vê no dilúvio, né, uma grande revolução tecnológica, né? Ali, Deus dá tudo, né? Deus pega lá o AutoCAD, né? Fala com Noé, né? Olha aqui, ó. Mede tal, mede tanto, você faz assim, você pega o barro, faz desse jeito, você corta a madeira desse tamanho, faz assim. Deus dá tudo a Noé, e ali para que ele construa a tecnologia que poderia salvá-los ali do dilúvio. Isso aqui é muito interessante, porque Deus poderia ter feito isso de inúmeras formas inimagináveis, né? Deus poderia ter salvo a família de Noé e ali os animais de tantas formas diferentes. Deus poderia falar, ó, vai para o morro tal, porque naquele morro lá eu não vou inundar, então fica todo mundo lá que vai dar certo, eu vou salvar. Ou Deus poderia ter transportado para outro lugar e não ter feito morrer ali, mas Deus escolheu usar a tecnologia para salvar ali Noé, sua família e os animais, né? E aí vem uma questão, né? A tecnologia pode nos salvar? Essa é uma esperança, né, do mundo, é uma esperança da nossa sociedade, de que a tecnologia vai nos salvar, de que a cura do câncer ela vai vir e aí a gente vai ter uma vida melhor. A esperança do mundo é que vai vir, os robôs vão automatizar tudo, e aí a gente vai poder viver uma vida tranquila, porque os alimentos são produzidos lá, tudo produzido lá, e o que eu preciso, os robôs constroem, e eu só vou viver uma vida tranquila, e a gente vai viver 200, 300 anos, ou a busca pela imortalidade que a ciência procura. E o mundo, a sociedade, ela vê isso, né? A tecnologia como a sua salvação. E a gente vê ali no dilúvio a tecnologia salvando aqueles homens, mulheres, aqueles animais. Mas quando a gente continua na história de Noé, a gente vê que a tecnologia não foi capaz ali de salvar por completo, né? Noé, logo após ali sair da arca, ele já peca, já transgride, e aí a gente já vê que a tecnologia ele salvou por um momento, aliviou ali, mas ela não pôde dar uma salvação eterna. E assim também a gente vai ver, né, e como conclusão que a gente vai chegar, né, de que não há a esperança completa, a gente não pode colocar na tecnologia, nos nossos avanços, mas somente em Jesus, né, que pode salvar eternamente, pode nos salvar eternamente, né? Então ali a gente continua na história do povo e a gente chega no Egito,
e a gente vai ver como Deus controlou, Deus direcionou, né, a humanidade para chegar nesse ponto em Moisés. E a gente vê ali o Egito como se fosse os Estados Unidos, né, uma grande potência tecnológica da época, né? A gente vê até nos livros de história do colégio, né, ali o grande Egito, a construção das pirâmides, a matemática. Então, o Egito Antigo era um grande centro tecnológico. E quem que Deus direcionou para lá? O povo de Deus. E a gente vê, na época de Moisés ali, estava passando por uma revolução na escrita, né, na linguística, que é a passagem dos hieróglifos para a escrita fonética. Então, a gente tem aquela imagem do Egito, né, aqueles desenhozinhos, uma casinha, um negocinho, que são imagens, figuras que representam ideias, e isso era como eles escreviam antigamente. Mas isso não é nada bom para transmitir ideias a longo prazo, né? Porque eu falo com a Nina, casa, carro, cachorro, aí ela interpreta de um jeito. E aí ela fala com outra pessoa, eu mostro aquilo escrito, né? E a outra pessoa pode interpretar de outro jeito. Então, a escrita fonética, né, a escrita com sílabas, ela foi uma grande revolução, porque agora está escrito e todo mundo pode ler, todo mundo pode ali entender, e é algo que não muda, né? Não é algo que muda com as gerações, não é algo que muda com o tempo, né? Porque está ali escrito. E aí entra Moisés e a lei, e a gente vê Deus usando essa escrita, e a gente tem aqui, né, o Pentateuco escrito por Moisés, numa escrita já fonética, né? E ela transmite muitas ideias, né? Eu falei lá que as tecnologias, elas transmitem ideias, e Deus usa a tecnologia da escrita. A gente não pensa nisso, né? Mas a escrita é uma tecnologia, o papel é uma escrita. Deus utiliza a tecnologia da escrita para transmitir os seus atributos, para transmitir a sua lei ao povo. Então, Deus fala: Moisés, você estava lá no palácio do rei, você estava lá com o faraó, você aprendeu a escrever, você aprendeu você sabe, né? Agora você vai escrever a lei, e você vai escrever as histórias. E Deus ali, ele ordena Moisés a escrever. E aqui não é mais uma escrita com desenhozinho, né? Não matarás. Aí tem lá um bichinho, uma faquinha, não. Está escrito lá, não matarás. Qualquer um que vai lá e lê, está escrito, não matarás. Então, Deus transmite ao seu povo: olha, a minha lei, ela é imutável, a minha lei, ela não muda. Isso que eu estou escrevendo aqui é muito importante, porque naquela época, né, você não escrevia qualquer coisa, né? Tive uma ideia boba aqui, vou escrever no celular, vou escrever no bloco de notas. Você escrever era algo muito custoso, né? Tanto de papel quanto de ter alguém para escrever. Então, Deus manda: escreva, porque isso que eu estou te falando é algo que é imutável, é algo que não muda. Isso mostra a santidade de Deus, mostra o caráter de Deus, imutável, santo, perfeito, que não muda. Então, a gente vê Deus conduzindo a história para que o povo de Deus estivesse naquele local da história, para que usasse a tecnologia da escrita para transmitir as suas ideias. A Nina aqui fala. Sim. Isso. Que a Nina comentou aqui é sobre a questão de você passar o conhecimento de pai para filho, e algumas culturas hoje ainda são assim, né? E isso é muito prejudicial quando se trata de um Deus imutável, né? Porque a minha mãe me falou um negócio, e aí eu vou falar para o meu filho, mas talvez nesse meio tempo eu modifiquei o que Deus tinha ensinado para ela, quando eu vou passando de geração para geração. Mas quando é algo escrito, né, você vai lá, o que Deus escreveu, está lá escrito. Não é algo mais que uma geração foi mudando para outra e agora eu não sei qual que era a história do começo, mas aqui, estando escrito, né, e Deus conduz a história para que estivesse escrito. Isso é algo incrível, né? Isso. E aí a gente continua a história ali na construção do tabernáculo, né? Deus se utiliza de novo de tecnologia para transmitir ideias para o seu povo. Ele manda construir o tabernáculo.
o povo estava ali no deserto, né, ele fala, de novo Deus dá todas as diretrizes, né, corta a cortina de tamanho tal, com o tecido tal, faz isso, faz aquilo, a arca, e aí convidar os irmãos a abrirem em Êxodo 31, que é um texto bem interessante, e ali vai falar o primeiro homem que é citado na Bíblia, né, quando a gente vai lendo, na nossa ordem aqui, né, a gente vai lendo Gênesis, e aí chega Êxodo 31, que é o primeiro homem citado, né, como cheio do Espírito Santo. E a gente vai pensar, né, um homem cheio do Espírito Santo, foi um profeta, foi um grande homem, um rei, mas aqui a gente vai ver. E diz assim, vou ler do 1 até o 5. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro ou em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então aqui é uma passagem bem interessante, quando vai começar ali, né, e Deus fala para Moisés, olha, tem aquele homem lá da tribo de Judá, que eu enchi ele do Espírito Santo para construir coisas de madeira, para fazer coisas com pedra, para aqui toda sorte de lapidação, tudo ali, né? Ele foi cheio do Espírito Santo para fazer isso. Isso é algo muito interessante, né? Muito, assim, talvez diferente, né, para alguns, né, da pessoa ser cheia do Espírito Santo para lapidar pedras, para fazer um anel, para fazer ali o tecido do tabernáculo. Mas é algo que Deus deu ao homem aqui, olha, eu escolhi esse homem para ser cheio do Espírito Santo e através, ele sendo cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, cheio de entendimento que eu dei a ele, ele vai trabalhar ali os desenhos, as coisas de pedras para o tabernáculo. Então aqui a gente vê que Deus ele capacita o homem a exercer profissões. Isso é algo que a gente deve pensar e que muitas vezes a gente pensa que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai falar bem, ela vai pregar, ela vai fazer boas ações, ela vai... Enfim, a gente pensa só em coisas eclesiásticas, mas aqui a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem... Deus pode capacitá-la a ter um entendimento, uma inteligência, algo que... exercer uma profissão de forma a glorificar a Deus. Isso é algo que a gente deve pensar, e aí, cada um na profissão aqui, né? Tem várias profissões diferentes, né? Então, um advogado, Deus o encher do Espírito Santo para que ele advogue de forma correta, que ele advogue de forma boa, um professor, um motorista, enfim, aqui a gente tem várias profissões, né? Então, a gente vê que Deus capacita o ser humano, cabeleireiro aqui, Deus capacita o ser humano a exercer trabalhos, a exercer ali a arte, a exercer de forma primorosa, né, o seu trabalho. Isso é algo muito bonito assim, e que nos motiva também a trabalhar, né, com mais afinco, de que Deus nos capacita, nos dá inteligência, capacidade para exercer a nossa profissão. E continuando, peço os irmãos abrirem agora Isaías 54, que é um texto, talvez um texto central para hoje. Vamos ler todos juntos, do versículo 16 e 17, Isaías 54, 16 a 17. Vamos ler todos juntos. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu não... Isso aqui,
Deus, né, falando ali ao seu povo através do profeta Isaías, né, ele vai dizer: eis que eu criei o ferreiro. Então Deus falando: eu criei o ferreiro. E naquela época, né, quando a gente volta lá no passado, né, o ferreiro era ali um alto tecnólogo da época, né? Ele tinha ali o conhecimento de criar armas, de pegar um metal e fazer ali, derreter o metal, fazer uma arma, fazer um machado, fazer um martelo. E ele tinha esse poder, ele tinha essa alta tecnologia da época. E aqui Deus vai falar: eu criei o ferreiro. Então Deus, ele cria os tecnólogos da nossa época. Deus capacita, como a gente vê ele fazendo com Bezalel. Ele dá capacidade aos homens. E aqui é interessante que Deus, ele não dá essa capacidade somente para os cristãos. Deus, ele não dá somente para quem é bonzinho. Isso a gente entra na graça comum. Deus, ele dá capacidades de criar, e a gente, como imagem criativa de Deus, né? Deus dá essas capacidades a todos. E aqui ele dá para aqueles que vão utilizar a tecnologia para o mal, como a gente pensa, né? Como ele vai falar aqui. Também criei o assolador. Então, aquele que Deus cria, tanto aquele que vai construir ali espadas, tanto quanto aquele que Deus cria, também aquele que vai manejar a espada, que vai assolar uma cidade, que vai ali contra o povo de Deus. E a gente vê isso muitas vezes, né, nas passagens bíblicas, do povo de Deus, em que o povo desobedeceu e ali ele foi assolado por outros povos. E ali Deus conduziu, né, esses outros povos a guerrearem contra o povo de Israel. E Deus, ele estava ali, e Deus criou aqueles que estavam manejando a espada, aqueles que deu habilidade a manejar uma espada. Deus criou aqueles que estavam construindo as espadas. E isso é um ponto-chave aqui do nosso entendimento de que Deus, ele dá essa inteligência, essa capacidade aos cristãos, mas também dá aos não cristãos, né, aos ímpios. E isso a gente entra no versículo 17, né, que é muito famoso, né, tem a musiquinha também, né, que a gente lembra. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Por que isso, né? Deus fala: eu criei esse que cria as espadas, eu criei esse que maneja as espadas. Então, se ele quisesse voltar contra o povo, eu não vou deixar. Deus controla aqueles que utilizam da tecnologia. Deus controla aqueles que constroem a tecnologia para o seu bem-querer, para o propósito maior da sua história, né? Então, a gente vê muitos avanços tecnológicos e a gente pensa: onde isso vai parar, né? Olha como o mal está se expandindo. Mas isso também, Deus permite que essas pessoas construam coisas horríveis, coisas que às vezes até vão contra o povo de Deus, como aqui a espada, aqueles que estavam ali guerreando, mas isso cumpre o propósito no seu plano redentor. E esse é um entendimento muito grande, repetindo de novo, né? Deus, ele dá capacidades tecnológicas a todos, e isso também não é que nós não possamos utilizar um celular que foi desenvolvido por um ímpio, ou, não, eu só compro um garfo se quem fez o garfo foi alguém da igreja, ou, enfim, a gente não deve pensar assim. Deus deu essa capacidade a todos. E aí, continuando, a gente chega em Jesus, no Novo Testamento. E aí pedi os irmãos abrirem Marcos 6. O nosso maior exemplo de ser humano, que é Jesus, e a gente deve buscar segui-lo, né? E a gente vai ler aqui em Marcos 6. E aí, só para dar o contexto aqui, os versículos 1 e 2, vai falar que Jesus voltou para a sua terra, onde ele tinha nascido, crescido, e chegou no sábado, ele foi ali à sinagoga ensinar, e aqui Jesus já tinha feito alguns milagres. Jesus, chegando nesse ponto, ele já tinha ali curado pessoas, já tinha libertado, o contexto anterior aqui, né, a ressurreição de Jairo, e aí chega nesse ponto.
e diz assim o versículo 3, né, o povo que estava ali na sinagoga ouvindo Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão, e não vive aqui entre nós, seus irmãos, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, aqui vai mostrar, né, a gente vê também José sendo carpinteiro, sendo, assim como Jesus falou aqui, assim como foi falado de Jesus, né, que Jesus era o carpinteiro, e ali o termo utilizado é tecton, que de onde vem tecnologia também, né? E ali, então, quando a gente vai mais a fundo, né, nessa palavra, ela vai dizer respeito a artesão, a construtor. Então, no nosso contexto e na história, né, a gente atribuiu Jesus a carpinteiro, mas talvez Jesus aqui poderia ser um pedreiro. E aí, na nossa cultura, nosso preconceito, Jesus pedreiro, Jesus carpinteiro é mais bonitinho, né, porque fica ali fazendo, mas Jesus provavelmente seria um pedreiro no nosso termo aqui, né, mas ele era um construtor, ele trabalhava ali com madeira, com pedras, para construir coisas. E a gente vê, Jesus, ele fez isso, 90% enquanto ele estava na terra, ele foi um construtor, ele foi um artesão. Isso é algo interessante, né? Jesus teve o seu ministério, né, a partir dos 30 anos, e a gente vê que Jesus foi um artesão até os seus 30 anos, tanto que aqui, quando chega aqui na sinagoga, eles falam, esse aqui não era o artesão, o construtor que estava aqui, construiu as coisas. E então Deus, né, enviou Jesus para que ele fosse um tecnólogo da época, né, para que ele fosse ali um construtor, um artesão. E a gente vê também Jesus utilizando de citando, né, algumas tecnologias em algumas parábolas, né, como vem sendo estudado, né, algumas analogias, por exemplo, da candeia, que será quarta-feira, estão todos convidados, né? A candeia é uma tecnologia da época, vai falar sobre o semeador, tantas parábolas ali que Jesus também se utiliza de tecnologias da época. E aí a gente entra ali naqueles últimos 2 tópicos, que vem trazer um grande caráter de Jesus, que é o caráter redentor de Jesus. E Jesus, quando ele chega, ele redime tudo aquilo que está em contato com ele, né? Então, Jesus nos redimiu, né, através de sua morte, e ele também redimiu ali alguns conceitos que a gente tem ali de madeira, pregos, a cruz, o túmulo. A cruz, né, naquela época era como se fosse a cadeira elétrica hoje, né? Aqui no Brasil a gente não tem pena de morte, né? Mas como se fosse a cadeira elétrica, como se fosse um objeto de tortura maior que existe. E Jesus, através de sua morte, ele redimiu esse objeto, né, esse conceito, né, de cruz, a ponto da gente utilizar, né, uma cruz aqui, e aí ninguém usa um chaveirinho de cadeira elétrica ou de algo que simboliza a morte, que simboliza a tortura, mas Deus redimiu esse conceito da tecnologia ali para através da sua morte, né? Então, Jesus morreu, nos salvou e redimiu ali os conceitos de cruz, o conceito de túmulo. Agora, um túmulo não é mais algo de tristeza, de morte. Você vai ao túmulo e lá o túmulo estava vazio. Jesus redimiu isso. Então, Jesus redimiu alguns conceitos e assim a gente também deve pensar em redimir o mundo, redimir as nossas ações através do uso das tecnologias. E aqui é interessante a gente pensar nessa questão da cruz também, né? Isso, voltando à questão de Jesus como artesão, né? Que Jesus utilizava ali madeira, pregos durante a sua vida como artesão. E foi justamente esses materiais, essas construções ali, esses objetos que foram utilizados para a sua morte. E aí outro ponto também que a gente pensa na cruz, né, que Jesus carregou a cruz. Então Jesus não era tipo eu assim, né, o franzininho, magrinho. Jesus tinha uma força para conseguir carregar a cruz por longas distâncias. Então a gente vê ali mais uma vez, né, o Jesus pedreiro, né, que trabalhou como construtor durante a sua juventude, né?
Sim. E, continuando na história, a gente chega na igreja. E como Deus direcionou, né, novamente, como a história foi direcionada lá em Moisés, para que o povo de Deus estivesse lá no Egito, né, e a gente vê aqui também Deus conduzindo a história para que Jesus nasceu, né, como diz o texto, na plenitude dos tempos. Deus nasceu no tempo exato, na hora exata, para que todas as coisas estavam constituídas para que ali as coisas corressem conforme a vontade de Deus. E ali, na época, né, de Jesus, quem estava dominando toda a área era o Império Romano. E a gente vê algumas características ali do Império Romano que favoreceram a igreja a prosperar, a se espalhar. A gente vê a Pax Romana, que era a paz, né? Então, em todo o território romano, você tinha a liberdade de ir de um lugar para o outro. Isso, a gente vê Paulo fazendo isso, né? Ele vai, viaja, a gente vê outros apóstolos, outros discípulos se espalhando pelas regiões, levando o evangelho. A gente vê um idioma comum que favoreceu e muito, né? A gente vê a Bíblia escrita em grego, né? O Novo Testamento em grego, então ali todo mundo falava grego, o idioma comum ali geral, né? E então você poderia transmitir o evangelho em grego e várias pessoas entendiam durante o Império Romano. A gente vê as estradas, uma tecnologia romana, em que você poderia viajar de forma segura, tranquila, sem ali ficar passando em muito buraco, muita coisa. As estradas romanas foram uma grande tecnologia que permitia viagens tranquilas. A gente chega nos códices, aqui é uma palavra que a gente não usa muito, mas são livros antigos, seria o primórdio do livro, né, a primeira versão do livro, de um livro como a gente conhece hoje, né, que a gente vai passando as páginas. E ali, coloquei a imagenzinha ali do pergaminho, né, que era como os escritos eram armazenados antigamente, né, então ali você escrevia e enrolava aquilo. E esses códices foram muito importantes para a igreja, e a igreja usou bastante essa tecnologia dessa época. Porque imagina você carregar 66 livros num pergaminho. Você vai viajar, aí você pega aquele monte de pergaminho, aí sai carregando aquele monte de pergaminho. Aí imagina você abrir no Salmo 120, no pergaminho de Salmos. Aí você vai desenrolando esse pergaminho de Salmos, 120, cheguei, aí está aquele monte de papel. E os códices permitiram você viajar com uma Bíblia, com aqui, que a gente chama hoje de Bíblia, né? Com os escritos, e agora você pode carregar aquilo de forma fácil. Isso é um grande avanço na forma como ali os discípulos, os apóstolos faziam, né? Agora eu posso carregar toda essa escritura de forma fácil, e eu posso abrir em Salmo 120, virando as páginas aqui, de forma fácil eu chego até o texto que eu quero falar. Isso é algo que foi muito usado pelos cristãos. E também a gente vê o uso de cartas. E aí eu queria pedir os irmãos para abrirem 2 João, na saudação final, né, de João, na sua segunda epístola. Que diz assim: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco. Conversaremos de viva voz, para que nossa alegria seja completa. É interessante a gente ver, né, que talvez um dos menores livros da Bíblia, né, uma carta pequena aqui, né, não tem nem a divisão de capítulo, e aqui ele fala, né, João expressa ali, eles fizeram uso das cartas, né, essa tecnologia, escrevia e alguém ia lá e mandava para o outro. Então, aqui João não precisava estar mais no mesmo lugar daquelas pessoas para transmitir conhecimento. Então, ele escreve ali aquela carta e manda. Hoje, a gente tem mensagens, né, de texto, e-mails, e aqui a gente vê algo que será dito na conclusão, que é você ter sabedoria para escolher quando usar a tecnologia. Porque aqui João, ele poderia continuar escrevendo aqui, né? Ele poderia, tudo aquilo que ele queria falar, ele ia lá e escrevia, mas aqui ele fala, eu tinha muitas coisas que vos escrever, mas não quero fazer isso com papel e tinta, eu quero falar isso,
pessoalmente, estar com vocês. Isso a gente vai voltar nesse conceito na nossa conclusão. Aqui a gente vê também, na reforma, a gente vê a organização das escrituras como Bíblia, né, ali no período entre a igreja primitiva e a reforma, né, a gente vê essa organização, em capítulos e versículos. Isso, o texto original, né, não tem capítulos e versículos, né. Isso para a gente é algo natural, ter capítulos e versículos, mas ali foram inseridos nessa divisão de capítulos e versículos para facilitar, né? Porque eu falo, abra no terceiro parágrafo de Salmo, do Salmo, os Salmos tinha as divisões, né? Mas abra no quinto parágrafo da terceira página de Romanos, e aí você vai lá e abre. A identificação, né, de capítulos e versículos facilita o estudo, facilita a leitura, facilita a igreja a falar a mesma coisa. Então foram inseridos, né, capítulos e versículos, e isso hoje em dia, né, mas é um problema que isso traz, né? Toda tecnologia, ela dá uma melhora, mas ela também tira algo e ela prejudica algo. E dividir em versículos faz com que muitos pensem que a Bíblia é um livro de versículos. Então, é aquele biscoitinho da sorte, né? Você vai lá, qual é o versículo do dia? E aí você vai lá e lê aquele versículo e acabou. Então, para muitos, né, a Bíblia é um livro de versículos, onde você lê aquele pedaço e acabou. Mas a Bíblia, né, ela foi escrita direto, né, um capítulo, né, ou um livro, ele é escrito direto. Então, a gente deve, né, entender sempre o contexto, buscar entender, olhar, né, os versículos anteriores, porque isso é importante. E a gente vê, né, durante a reforma, a imprensa de Gutenberg, que foi algo primordial ali na reforma, foi um grande fator da reforma, que foi a possibilidade de você reproduzir livros de forma barata, de forma rápida e sem erros, né? Porque antes, né, na Bíblia, você tinha que alguém ir lá e copiar o texto à mão, e copiava todo o texto à mão. E a gente vê ali a imprensa, né, você tinha um molde e você só ia ali repetindo aquele molde da Bíblia. Isso foi muito de encontro, né, aos princípios da reforma, que era a Bíblia para todo o povo, na língua do povo. Então, ali Gutenberg traduziu a Bíblia para o alemão e disponibilizou essa Bíblia, que antes era só em latim, somente ali os clérigos, né, tinham ali aquela Bíblia escrita à mão. Agora a Bíblia, a tecnologia, né, do livro, da imprensa, né, foi ali muito utilizada pela reforma. Para a gente, o último ponto, né, que a gente chega no final da história, né, de Deus, é um final que continua eternamente, né, que é a Nova Jerusalém. Isso é interessante a gente pensar que a criação, Deus criou um jardim, então foi algo natural, algo que estava ali. A Nova Jerusalém, ela já não é um jardim, ela é uma cidade, e a gente vê ali símbolos e tecnologias humanas também no céu, também na Nova Jerusalém. A gente vê ali livros, vê trombetas, vê muralha, vê trono. A gente vê tecnologias de Deus ali também na Nova Jerusalém. E ali o texto de Miqueias 4:3, ele vai dizer, deixa eu abrir aqui, não tinha marcado esse. Que vai uma profecia, né, contra a Nova Jerusalém, que diz assim: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então aqui a gente vê, no céu haverá tecnologia, no céu haverá tecnologias redimidas, e aqui a gente vê que Deus ele vai conduzir o seu povo aquelas espadas que antes eram usadas para matar, antes eram usadas para o mal, serão convertidas agora em arados, serão convertidas em coisas boas, né, para o bom uso, para cuidar ali da Nova Jerusalém. Então, o pensamento que a gente chega, né, no céu também haverá tecnologias, também haverá coisas para se fazer, né? A gente vem, né, num pensamento de que no céu vai ficar todo mundo anjinho lá, nas nuvenzinhas pulando,
no céu vai ser uma cidade, irmãos. Vai ter um rio que passa na cidade, vai ter árvores, vai ter pessoas podando a árvore, vai ter pessoas cultivando, vão ter pessoas ali fazendo, né, de toda sorte de profissões que a gente vê por aí. E a gente entra agora na nossa conclusão, que é a pergunta, né? Como a gente deve viver a partir de tudo isso, né? Um primeiro ponto que a gente deve sempre pensar, que é reconhecer que somos imagem de um Deus criador e criativo. Então, nós, como imagens de um Deus criador, a gente cria coisas, a gente é capaz de pensar e imaginar coisas diferentes e construir coisas para isso, né? Então, quando a gente imagina, poxa, seria bom que esse ambiente aqui tivesse um ar mais geladinho, né? Então, como que eu posso fazer isso? Como eu posso utilizar daquilo que Deus deu naturalmente para construir algo que vai condicionar o ar a estar mais gelado, né? Também a gente deve reconhecer que o pecado mancha a nossa criatividade, como seres humanos, né? A gente vê tantas criações que são levadas para o mal, né? Que são tem o mal enraizado na sua criação, e a gente deve reconhecer isso também. E ali a gente deve avaliar como as tecnologias estão nos afetando e quais valores transmitem. Isso é talvez aqui um ponto prático que é mais forte, né? Como as tecnologias estão me afetando, quais valores que elas estão me transmitindo. Por exemplo, a gente voltou aqui no carro de novo, né? O carro, ele facilita bastante, né? A gente não precisa esperar um horário certo para o ônibus passar, a gente pode pegar um carro e ir aonde a gente quiser, a gente não depende, mas isso traz alguns valores, nos afetam de algumas formas. Por exemplo, o sedentarismo. Talvez aqui irmãos moram do lado da igreja, poderia vir com 2 minutos até a igreja, aí gasta 10 minutos para tirar o carro, para vir, para procurar estacionamento, aí para na metade do caminho da casa para voltar a pé. Então, a gente vê essas questões que o carro nos afeta, a gente vê o valor do individualismo que o carro traz para nós, né? Eu não preciso conviver com as pessoas do ônibus, eu pego o meu carro sozinho, eu vou. Então, isso o individualismo, né? Um dos valores que o carro traz. A gente vê o celular, né? O status, né, que traz a soberba que vem com isso também, né? A gente vê o celular, né, o smartphone, ela nos permite, né, comunicar a distâncias, estar presentes, né, estar atentos a vários locais, a várias coisas diferentes, mas ele nos afeta, nos dando menos tempo com a nossa família, nos deixando menos tempo com quem está do nosso lado, porque está todo mundo no celular e ninguém conversa com a pessoa da sua família, né? E aí a gente volta, o celular, né, o smartphone é algo novo, né? Se a gente voltar aí uns 20 anos, até menos, né, uns 15 anos, a gente não se utilizava do celular, né? A gente tinha aquele celularzão que você ligava quando você precisava, né? Eu preciso falar com a loja tal que está no telefone. Você pegava e ligava no telefone. Mas com a vinda, né, da internet, do smartphone, isso foi entrando tanto na nossa vida e hoje a gente utiliza para tudo, né? A gente vai no banheiro com o celular, vai na cozinha com o celular, faz tudo no celular, né? Isso leva a várias coisas. Dentro da igreja com o celular, aqui a gente pode falar também um tópico legal no celular, que é a Bíblia no celular, né? A Bíblia no celular, ela não, como eu falei, né, sempre tem algo positivo e algo negativo, né? A Bíblia no celular nos possibilita, né? Assim como lá os pais da igreja, né, poderiam ali transitar tranquilo com o livro ali de forma mais fácil, o celular nos permite carregar a Bíblia para qualquer lugar de forma fácil, acessar versões diferentes em inglês, em espanhol, em hebraico, em grego, e isso é algo muito bom, a gente conseguir ter esse acesso à Bíblia no celular, poder estar em qualquer lugar sem precisar carregar a Bíblia física, né? Mas isso nos afeta de várias formas,
como, por exemplo, as notificações do celular. A gente está lá, eu pessoalmente, eu faço minha devocional lendo no celular. E aí, você está lendo no celular, e aí aparece a notificação do WhatsApp, notificação de tal coisa. Isso vai nos distraindo no nosso momento com Deus. Isso é algo que a gente deve verificar. A gente perde uma situação interessante, né, com a Bíblia no celular, é que a gente perde o senso de direção na Bíblia, né? Você pede para abrir a Ageu, no celular, a Ageu, às vezes até pesquisa, né? A Ageu, e clica lá e já aparece. Agora vem aqui, a Ageu na Bíblia, a pessoa fica perdida. Onde que está a Ageu? Fica para cá, fica mais no final, mais no começo. Por exemplo, a gente tem, quando a gente está acostumado com a Bíblia de papel, a gente tem esse manejo, né? Eu sei que Salmos está mais ou menos nessa página aqui. E você consegue abrir. Dentro do celular, e aí indo para o joinha lá, né, que são as redes sociais, que é algo que nos possibilita, que nos ajuda a nos conectar com várias pessoas, com amigos, com parentes distantes. É uma ferramenta muito boa para acompanhar aqueles quem a gente ama. Poxa, essa pessoa aqui está fazendo isso, olha que legal. A gente ter esse contato com muitas pessoas, isso ela nos possibilita. Mas a gente, aqui vem um grande perigo, né, do uso das redes sociais, que é você estar ali sempre em contato com o que a outra pessoa está postando. Isso pode gerar comparações, e principalmente na fase dos adolescentes aí, né, essas comparações são muito prejudiciais, e aí a gente vê altos graus de depressão, disso, porque a pessoa às vezes não está com a vida mais ou menos, e talvez ela vai lá, olha, poxa, essa pessoa aqui está com a vida tão boa, olha, ela postou a foto lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, e eu estou aqui andando de ônibus. A gente faz logo essas comparações, né, nas nossas redes sociais, e talvez a vida da pessoa está até pior do que a sua, mas o que ela posta, ela não vai postar que ela tá mal, ela não vai postar que ela tá ruim, mas o que a rede social gera isso na gente, gera comparações, gera essa tristeza na gente. E aí um outro ponto muito, muito forte na rede social, e é como ela funciona, e entra na questão do algoritmo, que é até virar algo místico, o algoritmo, que são as criações de bolhas dentro das redes sociais. E isso é algo que a gente deve estar sempre atento e perceber que todos nós, a gente está dentro de bolhas dentro da rede social. Por que isso? A bolha é uma forma de te prender ali naquela rede social. Então, se usar o meu irmão Juan como exemplo aqui, ele gosta de carro. E aí, provavelmente, se ele abrir o Instagram dele ali, vai ter vários vídeos de carro. Porque ele gosta de carro. Então, ele vai lá, olha, que legal esse vídeo do carro aqui, vou ver. E aí, a rede social entende que o Juan gosta de carro, então eu vou mandar mais vídeos de carro para ele ficar mais tempo na rede social. Assim, se eu pegar o celular da Nina, por exemplo, não vai ter vídeo de carro. E então a gente está dentro de bolhas dentro da rede social, porque a rede social foi construída assim para nos manter cada vez mais presos a ela. E isso ela é prejudicial por nos prender com o tempo que a gente está gastando ali vendo os vídeos que a gente gosta, porque eles estão mostrando cada vez mais. Isso é prejudicial por reforçar vícios e pensamentos. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, hoje um grande problema na internet, redes sociais, tal, é a pornografia. Então, se eu tenho vício nisso, e ali eu paro e vejo ali um pouquinho, e aí ele gosta disso. E aí ele reforça aquilo e vai alimentando o vício. E outros pecados também que pode decorrer disso. Então, a rede social vai realimentando o seu vício, o seu pensamento. Assim também a gente pode expandir para a área teológica, né? A gente
tem eu aspirante, né? Vê lá vídeo dos pregadores reformados. E aí vai cada vez mais aparecer vídeos daquele pensamento dele, porque ele para mais tempo para ouvir aquele pensamento. E a gente pode tender a achar que todo mundo está pensando a mesma coisa, porque, poxa, eu estou aqui no Instagram, só aparece coisa do Nicodemos. Todo mundo gosta do Nicodemos, olha como é que é legal. Aí você pergunta a alguém do seu lado, você já ouviu Nicodemos? Nicodemos? Quem é Nicodemos? Então, ele reforça os pensamentos. Isso é perigoso, principalmente, a gente já passou, mas volta sempre, né, as eleições, né? As eleições, e aí é bem citada essa questão, né, de redes sociais e eleições e tal, porque ela vai reafirmando o seu pensamento. A rede social não vai mostrar algo do político contrário, algo bom do político contrário, porque ela quer que você fique ali reafirmando o seu pensamento, porque você está gastando mais tempo e você está gerando mais dinheiro através das propagandas ali. Então, você não vai avaliar o outro, do outro só vai aparecer as coisas ruins, porque ela vai reafirmar aquilo. Então, isso é algo que a gente deve estar atento, porque é como funciona, e estou falando aqui, gastando mais tempo nisso, porque é algo que é muito presente na nossa vida hoje, né, que é as redes sociais, que é a gente reafirmar o nosso pensamento. Então, a gente não é capaz de avaliar mais o pensamento do outro. Poxa, será que o que esse pensamento aqui está falando? O que o outro está pensando? A gente continua reafirmando os mesmos valores, os mesmos pensamentos, e isso é muito prejudicial para nós como igreja, para nós como sociedade, de cada um isso vai nos separando cada vez mais, porque se eu penso aqui e aí eu estou reafirmando esse pensamento e eu vou cada vez mais para os extremos, e a gente vê a polarização que a gente tem hoje, de cada vez mais os pensamentos são mais opostos por estarem sendo reafirmados a cada dia. E aqui, encerrando, como a gente tem sido afetado, ali tem 3 formas, e aqui principalmente quanto ao uso do celular, que é a tecnologia mais presente, né, na vida de todos, e ela traz 3 características, que é a mediação. Então, o celular é um meio, hoje, do que a gente, da nossa vida como um todo. Se a gente quer fazer algo bancário, a gente não vai mais no banco conversar com o gerente para pedir um aumento do empréstimo que eu quero. A gente vai lá no celular, e o celular, ele media a nossa aliação, né, com o banco. As nossas compras hoje, a gente compra bastante pelo celular, a gente pode comprar, né, e também falar com os outros, né, e ele proporciona a gente falar, né, com pessoas distantes, mas a gente volta lá no texto de 2 João, né, João, ele pensou, isso aqui é melhor eu falar pessoalmente. E muitas vezes a gente tem que pensar isso, né? Como o celular tem me afetado? Será que eu estou só mandando mensagem e aí não converso mais, né, frente a frente? Eu estou sempre sendo mediado, né, pelo celular, estou sempre sendo mediado por uma tecnologia. E isso aqui a gente vê a gente volta lá no céu, né, que quando a gente estiver, né, na Nova Jerusalém, uma grande bênção que a gente vai ter é não precisar ter essa mediação, né? A gente vai estar face a face com Deus. Isso é algo glorioso, assim, né? Se alguém, por exemplo, teve o irmão Anderson que foi para a Cátia estava em Portugal, o Anderson aqui, né? É muito bom você poder falar, né, com a pessoa ali, ver até o vídeo da pessoa, mas não tem nada igual você estar perto, você estar junto. Assim também com as pessoas, né? A gente avaliar como a gente tem sido mediado por essas tecnologias, o quanto que a gente tem usado isso, né? Ali a distração, né, como eu já falei, a gente, as notificações infinitas que aparecem no celular, cada aplicativo quer tomar um tempo seu ali, aparece notificação, e a gente é distraído o tempo todo. Isso também até nas redes sociais, né, as questões dos vídeos curtos. Ali o vídeo tem 1 minuto, 2 minutos, e você gasta 2 horas vendo vídeos de 1 minuto, sendo que se você parar para ler um livro 2 horas, você não consegue. Isso é algo que nos afeta, essas distrações. A gente
está sempre sendo distraído e a gente está sendo moldado a consumir conteúdos curtos. Então, quando a gente vem na igreja e me ouve falar aí mais de hora, aí, que eu nem sei quanto tempo que já está, é algo cansativo, é algo ruim, porque a gente está sendo moldado a consumir conteúdos rápidos. A gente não consegue mais ler a Bíblia por um longo período, porque a gente não consegue se concentrar em mais de um minuto, porque a gente está sendo moldado a pensar somente em vídeos de um minuto e consumir ali o tempo todo, né? Temos a sobrecarga também, e aí vem no WhatsApp, aí, né? Hoje todo mundo usa o WhatsApp aqui no Brasil, né? Então, aconteceu alguma coisa na empresa, o WhatsApp, você está de folga, o WhatsApp da empresa, o WhatsApp de não sei o quê, e vem essa sobrecarga de informações, né? E aí vem, você viu o que aconteceu lá no Taiwan? Você viu o que aconteceu lá no Egito? Notícias o tempo inteiro, coisas que há uns tempos atrás a gente nunca iria saber, terremoto de não sei aonde. Se não fosse a tecnologia, a gente não ia saber. E a gente sabe, mas isso tem o lado contrário também da sobrecarga. A gente é sobrecarregado de informações o tempo inteiro, porque isso vai afetando, isso é algo contínuo, né? Aconteceu alguma coisinha, WhatsApp, notificação, e a pessoa não vai entrando no burnout, aí, outras coisas, né? E vai sobrecarregando, vai nos sobrecarregando mentalmente. Aqui tem ali o texto de Jó 28, pelo tempo não vou ler, mas os irmãos leem em casa, que vai falar sobre a busca da sabedoria. E ali Jó vai citar a mineração, que Jó, né, foi considerado o primeiro livro escrito da Bíblia, então antes de Moisés, foi o período que Jó viveu, e ali a mineração, né, era o auge da tecnologia, né, você entrar no buraco e de lá tirar o mineral. E ali Jó vai citar, né, a mineração e como os homens corajosos, homens em avançada tecnologia, buscam ali os minerais, o ouro, mas que não encontram a sabedoria. E Jó vai concluir, né, que a sabedoria somente em Deus, somente no temor de Deus a gente encontra sabedoria. Então aqui, a reflexão aqui é quanto à busca da sabedoria nas tecnologias ou na ciência. A gente sempre tem essa esperança, né, de que a ciência vai melhorar a nossa vida, as tecnologias vai melhorar. Se eu tiver aquele carro, eu vou estar melhor. Se eu tiver aquele tratamento de saúde, eu vou estar melhor. Mas a sabedoria não está nas coisas da ciência, não está nas coisas da tecnologia, não está no mais avançado inteligência artificial que a gente possa construir, treinar. A sabedoria a gente encontra em Deus, no temor do Senhor. Então, os irmãos ficam deverzinho de casa aí, ler Jó 28, meditar nele, a gente vai ler depois. E aí entra a idolatria também em cima disso, né, de buscar, a gente busca cada vez mais a ciência, a tecnologia, e aí idolatria, a gente pensa, eu sou muito avançado para ser idólatra, né? Eu não tenho um bichinho de madeira lá em casa, eu não tenho algo na minha casa, eu não sou idólatra. Mas o celular é um grande ídolo na nossa vida hoje, né? Porque se a gente falar aqui, quem fica aqui uma semana sem celular? Levanta a mão aí, quem vai ficar uma semana sem celular agora? Desafio. É difícil a gente viver sem celular, a gente vai ficar triste por viver, Renata...
Sim, a gente... Os documentos, né? Hoje, às vezes, eu nem saio com carteira, né? O CNH está no celular, cartão... Às vezes, o cartão, você passa no celular aqui o cartão. Então, está cada vez mais dependente do celular, né? Isso, a gente nos afeta, né? Com essa tristeza, né? A gente fica refém do celular também para isso, né? Dinheiro. Ah, sim. Isso por exemplo, empresa, né? Você é contratado para trabalhar ali o período, né? Mas quando você sai da empresa, aí fica te mandando mensagem da empresa, né? E aí algo talvez comum, né? E aí você trabalha estando de casa pelo celular, né? Então, algo também muito comum. O Juan quer... Sim. E aí, para a gente terminar, e aí as nossas crianças já voltaram aí, né? Mas é a preocupação quanto às futuras gerações. Isso é algo que a gente, né, como adultos, jovens, pais, futuros pais, a Ana Júlia está vindo aí, né? A gente deve pensar quanto aos nossos filhos, às nossas futuras gerações, que é educá-los de forma a interagirem bem com a tecnologia. Isso aqui, como eu falei, né, a gente muitas vezes não mais interage, né, com a nossa família, e isso para a criança, às vezes a criança está fazendo bagunça, alguma coisa, e a gente quer mexer no celular, toma o celular, mexe aí, assiste o vídeo. E dentro dessa questão, igual eu falei, dos vídeos curtos, que hoje tem, né, os shorts, os reels, essas coisas, a gente treina a criança a ser bom em coisas, em prestar atenção em coisas rápidas. Então a criança fica ali, pá, 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 vai mexendo, pá, 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 vendo coisas rápidas. E aí a criança não tem concentração na escola, em algo contínuo, né, de você prestar atenção numa aula, de entender ideias complexas, né, que exigem mais de 2 minutos para você ouvir alguém. Isso a gente vai treinando, né? E se a gente voltar aí 10 anos, igual eu fui ter um celular, acho que eu já tinha 15 anos. Isso, eu não sou muito velho. Então, as crianças hoje, elas, com 1 ano, já está com o celular vendo vídeo, já está ali em contato com isso. Isso prejudica mentalmente o desenvolvimento de você ali treinar a criança a estar sempre consumindo conteúdo e ali a criança não tem mais o ócio, a criança não tem mais ali de parar de brincar na terra, de jogar pedra na rua, falar no passarinho. A criança não mais interage, né, a criança não mais interage com a natureza, com o ser criativo. A criança, ela está ali sempre recebendo, né? Sempre recebendo e ali sempre em contato com o vídeo da galinha pintadinha, qual que é o outro lá que eu esqueci, que fica passando direto? Então, a Cleide quer falar em cima disso? Sim, isso aí é como se fosse um remédio, né? A criança está com dor de cabeça, dá um remédio. A criança está agitada, toma o celular. A criança está agitada, toma o celular. E isso é algo que a gente deve pensar para as nossas crianças, para as nossas futuras gerações. Como a gente tem educado essas crianças? Será que
esperar, né, um tempo para que a criança tenha um discernimento de, não, agora você vai ter um celular. Tem o perigo também, igual dentro disso para as crianças, que é acesso a determinados conteúdos dentro do celular, porque você entrega o celular com a internet, a criança acessa qualquer coisa que ela imaginar, que ela nem imaginar, aparece ali para ela. Isso a gente vê, por exemplo, questões de pedofilia, de pornografia, como eu já falei. Você está com o celular ali, a criança ou adolescente acessa o que ela bem entender, na hora que ela bem entender, e isso é algo muito prejudicial para as novas gerações, né? Qual o conteúdo que ela está acessando. E por mais aí os avanços de tentar restringir esse conteúdo, sempre vai ter, né? Você abre o Instagram, você vai achar tudo quanto é tipo de conteúdo ali presente, e a criança ou adolescente pode acessar de forma fácil, rápida ali, sem ter o discernimento correto daquilo. E aí, para a gente encerrar, antes, falar sobre as futuras gerações que eu não tinha citado, também quanto a cuidar do jardim, né? E aqui, um papo meio ecologista, né? Essas coisas assim. E nós, como cristãos, a gente deve pensar também no guardar o jardim, né? Como a gente tem guardado o jardim? Será que nós cristãos temos avançado nessas questões de cuidar do meio ambiente, de cuidar daquilo que Deus criou, né? E às vezes nós, né, a gente cria uma barreira. Não, isso aí é coisa de quem não tem Deus, isso aí é coisa de esquerdista, isso aí é coisa de quem abraça a árvore, de quem não tem nada para fazer, de quem é à toa. Mas isso foi mandamento de Deus. É mandamento de Deus a gente cuidar do jardim. E a gente, como cristãos aqui, para a gente já encerrar, né, a gente deve ocupar esses espaços também que a igreja, né, há uns anos, deixou de ocupar, né? Então, a igreja não ocupou os espaços de cuidar do meio ambiente. A igreja não ocupou os espaços, né? E aí a igreja não é a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília vai plantar árvores. A igreja somos nós, né? Cada um de nós, a gente ter ações que vai cuidar do ambiente. E aqui é a questão de ocupar os espaços, né? Por que a gente criou a visão de que a universidade é do diabo, a universidade é de esquerda? Porque a gente, como cristãos, a gente não ocupou esses lugares nas universidades, a gente não ocupou esses lugares na política, a gente não ocupou esses lugares em locais de destaque. Então, a igreja ficou dentro da caixinha e foi uma candeia dentro do cesto. A gente deve ocupar os espaços para que o nome de Deus seja glorificado. E aí, para encerrar, o versículo 1 Coríntios 10, 31, vamos ler todos juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, que esse seja o nosso desejo, nossa vontade, e que a gente possa refletir como a gente tem agido, como a gente tem mexido no celular, como a gente tem agido uns com os outros, e a gente pensar, né, fazer tudo para a glória de Deus. Se eu vou, no meu trabalho, né, como eu falei, exercer minha profissão para a glória de Deus, ser uma contadora cheia do Espírito Santo que consiga ali fazer tudo ali para a glória de Deus. Então, cada um na nossa profissão, no nosso dia a dia, a gente avaliar como a gente tem sido afetado pelas tecnologias, como a gente tem vivido e como isso tem afetado nossa intimidade com Deus, né? Será que eu estou gastando muito tempo no celular e não estou lendo a Bíblia, não estou orando, não estou em contato com os meus irmãos aqui na igreja? E então, vamos orar, convidar o presbítero Anderson para orar para a gente encerrar. Vamos orar, queridos. Obrigado.